os aprendizes do espelho verdadeiro, num reino onde os reflexos guardavam segredos e as sombras falavam sussurros. Existia uma ordem antiga, conhecida como os Vigilantes do Espelho Verdadeiro. Eles protegiam os limites entre o mundo real e o mundo dos reflexos. Um plano paralelo onde tudo o que era visto em superfícies refletivas ganhava vida própria. A história começa com Elara, uma jovem órfã de 16 anos que trabalhava como ajudante num antiquário em Avalan, a cidade das 1000 fontes. Elara sempre fora fascinada por espelhos, vendo neles não apenas seu reflexo, mas pequenas inconsistências. Um movimento onde não deveria haver, um sussurro quando tudo estava em silêncio. Tudo mudou quando um espelho prateado com molduras de ébano chegou ao antiquário. Enquanto o limpava, Elara viu não seu próprio reflexo, mas o de uma sala circular com outros 7 jovens olhando fixamente para ela. Antes que pudesse reagir, uma figura encapuzada surgiu atrás dela no reflexo e uma mão a puxou para dentro do espelho. Elara acordou na sala dos 7 espelhos, onde conheceu a Ryan, o mestre dos reflexos, o último membro ativo da ordem. Você possui o dom, Elara. Viu o que outros não veem. O espelho verdadeiro escolheu você. Arion explicou que, por séculos, 7 aprendizes eram escolhidos a cada geração para manter o equilíbrio. Mas na última década, algo perturbara o mundo dos reflexos. Reflexos começaram a se rebelar contra seus originais, criaturas de sombra escapavam, e 3 dos últimos aprendizes haviam desaparecido. Elara descobriu que seria a primeira de uma nova leva de aprendizes. Nos dias seguintes, outros 6 jovens com o dom chegaram. Eia! Ex-ladrão das ruas de Avalan, que podia sentir emoções através dos reflexos. Lyra, uma tecelã surda que se comunicava através da linguagem dos espelhos Fim. Um naturalista que viajava entre mundos através de poças d'água Soren. Um estudioso obcecado pelos segredos da Ordem Thalia. Uma dançarina que manipulava a luz como matéria tangível, Rohan. Um ferreiro que podia forjar objetos que existiam em ambos os mundos. Sob a tutela de Ariel, começaram seu treinamento. A dança das sombras, aprendendo a distinguir entre sombras comuns e sombras vivas. O canto dos reflexos, compreendendo a linguagem única do mundo dos reflexos, a passagem espelhada, viajando entre os planos através de superfícies refletivas. Cada aprendiz desenvolveu uma habilidade única relacionada a seu talento original. Elara descobriu que podia ver o histórico dos reflexos. Todos os momentos que um espelho testemunhara. O primeiro grande teste veio quando reflexos na cidade começaram a se comportar de forma estranha. Espelhos mostravam cenas do passado ou futuro, sombras se moviam independentemente e pessoas relatavam ver duplos de si mesmas. Os aprendizes investigaram e descobriram uma rachadura entre os mundos no grande espelho do Salão Real. Ao viajarem para o mundo dos reflexos, para repará-la, encontraram um dos aprendizes desaparecidos, Dorian, agora chamando-se Espectro. Arion mente para vocês, disse Dorian. Seu corpo meio translúcido. A ordem não existe para manter o equilíbrio, mas para controlá-lo. Os reflexos merecem ser livres, não escravos de seus originais. Divididos entre a lealdade a Arion e as palavras de Dorian, os aprendizes começaram a investigar os arquivos secretos da ordem. Lyra descobriu registros indicando que há 100 anos, os vigilantes
governantes suprimiram violentamente uma revolta dos reflexos, aprisionando milhares de consciências espelhadas. Enquanto isso, Elara desenvolvia uma conexão única com o espelho verdadeiro, o primeiro espelho criado, que continha a consciência do próprio mundo dos reflexos. Através dele, viu que o plano refletido não era meramente uma cópia, mas um ecossistema vivo com direito à autonomia. O conflito chegou ao ápice quando Arion revelou seu verdadeiro plano: usar os 7 aprendizes como âncoras para um ritual que selaria permanentemente o mundo dos reflexos, impedindo qualquer interação entre os planos. O perigo não são os reflexos se rebelando, explicou Arion com tristeza. É a fusão completa dos mundos. Já aconteceu antes e quase destruiu ambas as realidades. Os aprendizes enfrentaram um dilema moral. Deveriam obedecer a Arion e proteger seu mundo a qualquer custo, ou deveriam buscar uma solução que respeitasse ambos os planos. A decisão deles veio quando descobriram que os 3 aprendizes desaparecidos haviam se juntado a Dorian não por traição, mas buscando uma terceira via. Não dominação nem separação, mas simbiose. No clímax da história, durante um eclipse onde as barreiras entre mundos estavam mais frágeis, os 2 grupos de aprendizes confrontam Ansei no coração do mundo dos reflexos. Arion iniciou o ritual de selamento, enquanto Dorian preparava um contra-ritual para fundir os mundos. Elara, percebendo que ambas as soluções eram extremos, convocou o poder do espelho verdadeiro para criar uma terceira opção, unindo as habilidades únicas dos 7 aprendizes atuais e dos 3 desaparecidos. Ela propôs um novo pacto: que nossos mundos sejam como gêmeos separados ao nascimento, vivendo vidas distintas, mas sempre conectados. Nem separação completa, nem fusão, equilíbrio verdadeiro. Os 10 aprendizes, com diferentes habilidades complementares, canalizaram seus poderes. Elara e Dorian criaram um reflexo compartilhado. Kyle e Lyra teceram emoções entre os planos. Finn e Thalia harmonizaram os ritmos naturais. Soren e Rohan estabeleceram leis fundamentais. Os outros 2 aprendizes desaparecidos estabilizaram as fronteiras. O ritual funcionou, mas com um custo. Os aprendizes tornaram-se eternos guardiões da nova fronteira, vivendo entre os mundos, nunca totalmente em um ou outro. Arion, percebendo seu erro de buscar controle absoluto, partiu para exílio no mundo dos reflexos, enquanto Dorian aceitou supervisionar a autonomia refletida. Epílogo: anos depois, Avalon transforma Say num centro de intercâmbio entre os planos. Espelhos serviam como portais controlados, duplos colaboravam com seus originais, e as culturas se enriqueciam mutuamente. Elara, agora mestra da fronteira, observava novos jovens descobrindo seus dons. O espelho verdadeiro mostrava não um, mas 2 reflexos dela: a humana e a espelhada, diferentes, mais harmoniosas. A última cena mostra Elara encontrando uma criança que pela primeira vez vira seu reflexo piscar de forma independente. Sorrindo, ela estende a mão. Você tem o dom. Vamos começar a sua primeira lição. Um reflexo não é um escravo Nemi Master. É um irmão que cresceu no quarto ao lado. E, em algum lugar entre os mundos, os 10 aprendizes vigiavam, não como guardiões de um segredo, mas como pontes entre 2 mundos, que aprenderam que o verdadeiro equilíbrio não está na dominação, nem na separação, mas no respeito à diferença e na celebração da conexão. Inscreva-se no canal, deixe seu like para nos ajudar a contar mais
mais histórias como esta e mostre este vídeo para seus amiguinhos. Junte-se a nós na próxima aventura.